Existe alguém na sua vida com quem você não fala mais? Não me responda rápido. Pense direitinho. Alguém que antes estava na sua mesa, no seu telefone, nos seus domingos. E que hoje é um nome que você desvia. Um irmão, uma irmã, um filho, um compadre, uma cunhada, alguém da própria comunidade. Quanto tempo já dura esse silêncio? Um mês? Um ano? 11 anos? E deixa eu adivinhar mais uma coisa. Você já falou dessa pessoa com muita gente, com a esposa, com a comadre, com a irmã, com a colega do trabalho. Falou com o mundo inteiro, menos com ela. Irmãos, hoje Jesus dá 3 passos concretos para resolver uma briga. 3. Ele falou com toda clareza. Está escrito no Evangelho de hoje, qualquer um pode ler. E eu vou te dizer uma coisa que dói. Quase nenhum católico usa esses 3 passos. Nem eu mesmo usei durante muitos anos, confesso para você. Por que ninguém usa? Porque o primeiro passo é o mais difícil de todos. E porque fazer isso significa abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito mais do que da paz: ter razão. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai sair daqui com um nome na cabeça e com uma tarefa concreta para esta semana. E antes de começar, deixa eu te pedir um favorzinho. Se essas reflexões te fazem bem toda manhã, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma. E me conta nos comentários de onde você está acompanhando hoje. Coloca a sua cidade, o seu estado, a sua comunidade. Me dá uma alegria enorme ler vocês toda manhã. De São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, do Recife, de Fortaleza, de Manaus e dos nossos irmãos brasileiros que estão longe, em Boston, em Lisboa, na Flórida. Muito obrigado de coração. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Vestimos verde, a cor da esperança e da caminhada. E vamos escutar com atenção o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, a sós contigo. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a sua questão seja resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não lhes der ouvidos, dize-o à comunidade. E se nem a comunidade lhe der ouvidos, considera-o como um pagão ou um cobrador de impostos. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós estiverdes de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserdes pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Meus irmãos, prestem atenção primeiro no que Jesus não diz. Ele não diz, se o teu irmão pecar contra ti, engole. Não diz, finge que não aconteceu nada. Não diz, reza por ele e pronto. E também não diz, conta para sua família, para os seus amigos, para o seu grupo de oração. Jesus diz uma coisa muito mais difícil. Ele diz, vai você. E não espera ele vir. Não espera ele reconhecer o erro. Não espera alguém te dar razão. Vai você, que é o ofendido, aquele que teria todo o direito de ficar sentado esperando o pedido de desculpas. Vai você primeiro. E é aqui que o cristianismo cai por terra para muita gente, porque a gente faz exatamente o contrário. A gente vai sim, mas vai contar. Vai na irmã, no vizinho, no compadre. E quando a gente conta a briga, sabe o que a gente está procurando de verdade? Não é conselho. É testemunha de que a gente tem razão. A gente está montando o nosso exército. E enquanto a gente monta o nosso exército, a outra pessoa está montando o dela. E uma discussão entre 2 pessoas vira uma guerra entre 2 famílias. É assim que se quebra um sobrenome, irmãos. É assim que existem irmãos de sangue que passam 20 anos sem se falar e já nem lembram direito o que aconteceu, mas lembram perfeitamente de quem deu razão a quem. Vamos então aos 3 passos, um por um, devagarinho. Primeiro passo, vai corrigi-lo a sós contigo, a sós. Sublinha essa palavra, a sós. Por que a sós?
porque Jesus está protegendo a dignidade de quem errou. Repara na delicadeza do Senhor. Ele sabe que uma pessoa corrigida na frente dos outros não escuta nada, porque está ocupada defendendo a própria vergonha. Quem é humilhado em público não consegue se arrepender em público. Tem que se defender. Você já viu isso 1000 vezes dentro de casa. Quando você corrige o seu filho na frente da visita, o menino não muda, o menino se fecha. Corrigir a sós é dizer para o outro sem palavras: eu quero resolver isso com você, eu não quero te derrotar na frente de ninguém. E olha como termina o primeiro passo. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Não diz ganhaste a discussão, não diz provaste que ele estava errado, diz ganhaste o teu irmão, recuperaste a pessoa, está aí a diferença toda, irmãos. Existem 2 maneiras de entrar numa conversa difícil. Uma é entrar para ganhar o argumento, a outra é entrar para ganhar a pessoa. E as 2 não cabem juntas, né? Se você entra para ganhar o argumento, você vai preparar as suas provas, vai lembrar as datas, vai guardar as mensagens no celular, vai deixar o golpe final engatilhado. E talvez você ganhe. E fique sozinho com a razão na mão, feito quem fica com o troféu numa casa vazia. Deixa eu contar uma coisa da minha vida de pároco. Alguns anos atrás, veio me procurar uma senhora, vou chamar de Dona Rosária. Estava havia 11 anos sem falar com a irmã. 11 anos. Quando eu perguntei o porquê, ela me disse: Padre, no velório da minha mãe, ela me disse uma frase. Eu perguntei que frase. E sabe o que ela me respondeu? Disse assim: eu não lembro mais exatamente, mas foi horrível. 11 anos de silêncio por uma frase que ninguém lembra mais. 11 natais, 11 aniversários de sobrinho. A irmã já era avó e ela conhecia os netos por foto. Eu pedi uma coisa só para Dona Rosária. Falei: não peça perdão, não exija perdão, não vamos falar ainda de quem teve culpa. Só pega o telefone e diz: minha irmã, eu não lembro mais da frase, mas eu lembro de você. Ela levou 3 meses para criar coragem. 3 meses para uma ligação de 2 minutos. E quando ela finalmente ligou, sabe o que aconteceu do outro lado da linha? A irmã começou a chorar e disse: eu estou há 11 anos esperando alguém começar. Escuta bem isso, irmão, porque pode ser o seu caso. Do outro lado, talvez também tenha alguém esperando alguém começar. Os 2 esperando, os 2 convencidos de que é a vez do outro. E o tempo passando, e as pessoas envelhecendo, e os velórios chegando. Segundo passo: se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas. Agora, cuidado aqui, porque esse passo é o mais mal entendido de todos. Jesus não está dizendo: se ele não te der ouvidos, leva 2 que estão do teu lado para pressionar. Isso não é evangelho, isso é emboscada. As testemunhas na Escritura não são um exército, são garantia de justiça para os 2 lados. É alguém que vai ouvir os 2, que vai poder dizer também para você: espera aí, nessa parte você também passou do ponto. É o que hoje a gente chamaria de mediador. Alguém de confiança dos 2, um tio respeitado, um padrinho, um padre, alguém mais velho de quem os 2 gostem. E por que isso ajuda tanto? Porque quando tem uma terceira pessoa presente, os 2 baixam o tom. Os 2 escolhem melhor as palavras. E muitas vezes essa terceira pessoa escuta a mesma coisa 2 vezes e diz algo tão simples quanto: com licença. Mas vocês 2 estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. E aí o muro cai. Terceiro passo: se ele não der ouvidos nem à comunidade, considera-o como um pagão ou um cobrador de impostos. Aqui muita gente para assustada e diz: então aí sim é para expulsar. E não, irmãos, é aqui que está o detalhe mais bonito do evangelho de hoje, e quase ninguém percebe. Faz essa pergunta para você mesmo. Como é que Jesus tratava os pagãos e os cobradores de impostos? Pensa comigo. Ele desprezava? Mudava de calçada quando via? Pelo contrário. Ele comia na casa deles, sentou-se à mesa de Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Elogiou a fé da mulher cananeia, que era pagã. E a um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado na sua mesa de coleta, ele disse: segue-me. E foi esse cobrador de impostos que escreveu o evangelho que a gente está lendo hoje. Então, quando Jesus diz considera-o como um pagão, ele não está dizendo odeia, ele está dizendo:
Você não pode mais tratar como se nada tivesse acontecido, mas continua sendo alguém para amar e para esperar. É como dizer para um pai: o teu filho saiu de casa, você não pode mais obrigar ele a nada, mas a porta continua aberta e o prato continua posto. É isso que a igreja faz com quem vai embora. Ela não fecha, ela espera. E Jesus termina com aquela frase linda: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Repara em que contexto ele disse. A gente usa essa frase para os grupos de oração e está certo. É verdade. O Senhor está ali. Mas Jesus disse essa frase logo depois de falar de uma reconciliação. Ou seja, o Senhor está prometendo uma coisa bem concreta. Quando duas pessoas brigadas sentam para conversar no nome dele, ele está sentado ali no meio das duas. Você não vai sozinho para essa conversa, irmão. Você vai com o Senhor sentado no meio. Agora vamos ao prático, porque eu não quero que esse vídeo fique só em palavra bonita. Vou te dar 3 regras para aquela conversa que você tem pendente. Regra número 1. Escolha a hora e o lugar. Não numa festa de família, não na frente das crianças, não por mensagem. Mensagem escrita não tem tom de voz, e sem tom de voz, qualquer frase soa fria. Que seja pessoalmente, ou pelo menos uma ligação. E se for pessoalmente, melhor caminhando ou tomando um cafezinho, porque quando a gente está frente a frente e sentado, parece julgamento. Quando a gente está lado a lado, parece companhia. Regra número 2. Fale de você, não dele. Não comece com a palavra você. Você sempre faz, você nunca, você é. Essa palavra coloca o outro na defensiva. Comece com eu. Eu me senti de lado. Eu sinto falta do meu irmão. Eu não soube como te dizer isso antes. Ninguém pode discutir com você aquilo que você sentiu, mas todo mundo pode discutir uma acusação. Regra número 3, e é a mais importante. Vá decidido a ganhar o irmão, não a discussão. Antes de bater naquela porta, se pergunte com honestidade o que você quer. Se o que você quer é que ele te peça perdão de joelhos, não vá ainda, porque vai sair pior. Se o que você quer é a pessoa de volta, então vá. E agora a pergunta que eu sei que muita gente está fazendo: padre, e se eu for e não funcionar? E se eu for e levar a porta na cara? Escuta bem isso, porque pode ser a coisa mais importante que você leva hoje. Jesus manda você dar o passo. Ele não manda você garantir o resultado. O resultado não depende de você. Depende de 2 liberdades, e você é dono de uma só. Se você foi, se você falou com humildade, se você estendeu a mão, então diante de Deus você já está em paz, mesmo que o outro continue com raiva. Você fica livre. E o perdão que você deu não te devolvem, mas também não se perde. Fica com você e tira aquele peso do peito que você já carrega tempo demais. E tem mais uma coisa, bons irmãos, e com isso eu encerro a reflexão. A gente faz isso por um motivo bem simples, porque fizeram isso com a gente primeiro. Deus não esperou a gente dar o primeiro passo. Deus não ficou sentado no céu esperando desculpas. Ele desceu. Ele veio nos buscar enquanto a gente ainda estava errado. Não fomos nós que nos reconciliamos com Deus. Foi Deus que se reconciliou conosco e depois nos avisou. Então, quando você dá o primeiro passo na direção de alguém que te falhou, você não está sendo fraco. Você está fazendo exatamente o que Deus fez com você. A tarefa de hoje é bem concreta e são 2 coisas. A primeira, agora, antes que você esqueça, coloque um nome, um só. O nome da pessoa com quem você tem isso pendente. Não pensa muito, porque o nome já apareceu na sua cabeça no primeiro minuto deste vídeo. É esse. A segunda, esta semana, antes do domingo, dê o primeiro passo, uma ligação. Uma mensagem simples, sem cobrança. Eu estava pensando em você, um café, o que for, mas que seja você começando. E se você ainda não consegue, se a dor está muito fresca, então faça o mínimo hoje. Reze por essa pessoa pelo nome. Diga: Senhor, abençoa fulano, eu te aviso, custa nas primeiras vezes, o nome vai entalar na garganta. Mas é impossível odiar alguém por quem a gente reza todo dia. Deus amolece primeiro o coração de quem reza. A frase para levar hoje é esta: vai falar com ele a sós, porque não se trata de ganhar a discussão, se trata de ganhar o irmão.
Agora fiquem comigo na Santa Missa desta quarta-feira. Nós a oferecemos por vocês e pelas suas famílias, de modo especial por todas as famílias divididas, pelos irmãos que não se falam, pelos pais e filhos afastados, pelos casais que estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas em silêncio, e pelos nossos doentes e pelos que já partiram. E uma última coisinha antes da missa. Me conta nos comentários, né, sem dar nome e sem expor ninguém, escreve só estas 5 palavras, né? Vou falar com essa pessoa. Só isso. Porque escrever compromete, e porque quando você lê ali embaixo com quantos irmãos está acontecendo a mesma coisa neste momento, você vai sentir que não está sozinho nisso. E se você conhece alguém que está há anos brigado com um parente, manda esse vídeo para a pessoa sem dizer nada. Às vezes o Senhor usa um vídeo para bater numa porta que a gente não tem coragem de bater. Que Deus abençoe vocês abundantemente, que lhes dê a humildade de dar o primeiro passo e a paz das famílias reconciliadas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos na Santa Missa. Feliz quarta-feira, irmãos queridos.